Olá pessoal, hoje eu quero falar para vocês a respeito de como a Bíblia foi formada. Quem deu a última palavra a respeito dos livros que comporiam a Bíblia? Foi a igreja, foi um grupo de estudiosos, foram os cristãos, foi o imperador Constantino, como alguns dizem. Enfim, quem deu a última palavra em relação a quais livros deveriam entrar na Bíblia? Em primeiro lugar, eu quero recomendar alguns livros. Para quem está começando a estudar esse assunto, para quem se interessa, quero indicar Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel, da editora Vida, um livro escrito em tom policial muito interessante, uma leitura muito cativante, dá vontade de ler de uma vez só. E um livro mais apologético, 7 Razões para Confiar na Bíblia, muito interessante também. Para quem já está um pouco mais avançado no assunto, esse livro de Norman Geisler e William Nix, Introdução Bíblica, vai falar do processo de cópia do texto bíblico. É muito válido. Para quem está um passo ainda além disso, A Inspiração e Inerrância das Escrituras, de Ernest Meyer. Ele está com uma capa mais nova, uma capa diferente dessa, eu comprei da primeira edição. E Crítica Textual do Novo Testamento, para quem já leu um pouco de grego, do Dr. Wilson Paroski. O Dr. Wilson Paroski fez isso aqui no seu doutorado e esse aqui no seu pós-doutorado, Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento. É praticamente o mesmo que esse aqui, só que mais atualizado, mais específico. Enfim, a Bíblia dá testemunho da sua própria inspiração. Inspiração bíblica é um termo técnico, é um termo teológico e também bíblico, é claro. 2 Timóteo 3,16 diz: porque toda a escritura é divinamente inspirada e útil para... Claro, Deus inspirou a sua palavra, Deus soprou nos autores bíblicos e eles registraram, escreveram aquilo que Deus queria que ficasse registrado para toda a humanidade que tem acesso à Bíblia em todos os tempos, em todas as épocas. E esse registro inspirado é útil. Em primeiro lugar, porque Deus não faz nada inútil. Em segundo lugar, Deus quis que a sua palavra fosse útil para instruir, para repreender, para corrigir também, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. No Antigo Testamento, nós encontramos por mais de 2000 vezes a expressão "assim diz o Senhor". Esta expressão é o selo divino de qualidade que permeia todo o Antigo Testamento e garante que aquilo que está registrado no Antigo Testamento é um texto que veio da parte de Deus. A Bíblia é um livro divino e humano. É um livro que vem de Deus para o ser humano e está registrada em linguagem que o homem possa compreender. O Novo Testamento, os autores do Novo Testamento são testemunhas da encarnação e do ministério do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos escreveram o Novo Testamento. Então, quem escreveu o Novo Testamento que não era apóstolo, como por exemplo Marcos e Lucas, são chamados de homens apostólicos. Eram discípulos dos apóstolos. No caso de Marcos, ele era discípulo do apóstolo Pedro, e Lucas, que é o único não judeu, o único gentil escritor do Novo Testamento, viajou várias vezes com o apóstolo Paulo. A gente percebe isso quando encontra nós viajamos, fomos para lá no livro de Atos, e ele fazia parte do time missionário de Paulo. Então, a Bíblia foi escrita por homens e alguns dizem que esse é um dos fatores pelos quais nós não devemos dar crédito à Bíblia. Ora, não há cachorro, não há gato, não há macaco que escreva, apenas homens escrevem. Então a Bíblia, como qualquer outro livro na história da humanidade, tinha que ter sido escrita por homens, e assim o foi. Porém, o conteúdo bíblico é superior a qualquer livro jamais produzido e arrisco dizer com toda a convicção, jamais se produzirá um livro tão profundo, tão rico como a Bíblia Sagrada. A Bíblia não sofreu alterações nesses 2000 anos de cristianismo, desde que o Novo Testamento foi encerrado até agora, como muitos críticos alegam.
Você pode ler os livros que eu recomendei e verificar isso por você mesmo. A Bíblia dá testemunho a respeito de Deus e da sua obra. E você que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, faça o seguinte: leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e medite no que está escrito ali. Eu lhe convido a tentar provar que a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu lhe garanto que você não vai conseguir, porque ela é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.